Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica há 11 anos, mãe do Benjamin, no dia de hoje com 2 anos e 9 meses. E se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Mas se você já é um ouvinte fiel, deve estar estranhando este episódio de hoje ser apenas com áudio. Porque já tem um tempinho que eu estou gravando os episódios em um estúdio, bonitinho, tudo personalizado, tudo profissional, para melhor servir a vocês. Mas, por motivos reais da maternidade, o episódio de hoje precisou voltar às primícias do projeto da Maternidade Real, que eu comecei a gravar no meu celular. E por quê? Porque eu me programo normalmente assim, eu vou uma vez ao mês ao estúdio, e gravo normalmente 5 episódios, pensando sempre em 4 semanas ou no máximo os meses que tem 5 semanas. E sempre me programo para ir gravar logo no início do mês. Mas por aqui aconteceu que o dia que eu agendei para gravar, Ben ficou doente, tive que ir para emergência. E Rodrigo, que é onde eu gravo também o podcast, ele também tem questões de vida pessoal, né? Então, assim, a avó dele tá doente, ele não tá conseguindo estar tão presente no estúdio. Acabou que a gente não conseguiu conciliar a gravação nesse início de mês, mas eu falei, opa, eu não vou deixar isso ser um empecilho para gravar um episódio. Vou voltar aos passos que eu dava no início, que era gravar do meu celular, um áudio mais simples mesmo, mas eu não vou deixar de estar ali falando com as minhas ouvintes todas as quintas-feiras. Então, se você chegou aqui agora, não me estranhe esse podcast ser por áudio. Você pode olhar os outros episódios que tem vida, você pode me conhecer no sentido de me ver, né? E conhecer um pouco de mim. Mas os episódios iniciais eram todos por voz. Eu gravava no meu celular e colocava no aplicativo. E depois que eu busquei uma pessoa para me ajudar, que hoje eu conto com o suporte de Rodrigo, que é fotógrafo, videomaker e tem um estúdio maravilhoso aqui em Salvador. Pois bem, deixa de baboseira e vamos ao tema de hoje, né? Eu queria falar um pouquinho sobre um tema muito real. Não só na vida das mulheres que são mães solos, mas eu acredito na realidade de todas as mães, que é o peso da responsabilidade de tudo que acontece de ruim especificamente com a criança ser culpa da mãe. Recentemente, o Benjamin teve mais um quadro de virose respiratória, né? Uma virose respiratória. E ele tem uma questão de desde um ano cansar. Então, ele faz acompanhamento com pneumo, ele já ficou internado em UTI 2 vezes por questões de cansaço. Então, já tem um histórico delicado. Inclusive, agora, nessa última vez que ele cansou, eu pensei seriamente em retirá-lo da escola, porque eu estou vivendo essa saga, tema para um próximo episódio. Eu estou vivendo essa saga de uma semana ele fica bem, umas 2 semanas doente, ou umas 2 semanas bem, uma semana doente. Tanto que eu até já fiz piada com a pediatra dele, dizendo que o primeiro ano da criança na escola, a mãe deveria apenas pagar metade da mensalidade. Porque, de fato, mesmo pagando a escola, eu preciso sempre acionar uma outra rede de apoio. A partir do momento que eu escolhi colocar Benjamin na escola em fevereiro, eu também fiz uma escolha meramente financeira de desligar a nossa babá, que era carteira assinada, por questão de custo mesmo. Hoje, pensando em todos os direitos, né, CLT, etc e tal, eu gastava praticamente R$2.000 por mês. Como a escola de Benjamin é 950, eu falei, não, eu vou tirar a babá como carteira assinada e vou chamar ela como folguista. E aí fiz um rodízio de umas 2 vezes na semana ela vai, 2 vezes na semana minha mãe vai, e as segundas-feiras são normalmente os dias que eu estou sozinha com ele. Claro que funciona assim lindamente, plenamente? Não! Quando o Ben fica doente, às vezes eu tenho que pagar a babá, não só para ficar meio turno, mas para ficar o dia inteiro com ele, demandar mais de minha mãe ou cancelar minha agenda, e é essa dança das cadeiras que a gente fica trocando o tempo inteiro. Por isso que eu pensei ultimamente de, ai meu Deus, vou tirar esse menino da escola, vou voltar ao formato anterior, que era ter a babá aqui. Inclusive tem um episódio que eu gravo sobre isso. Qual a melhor opção, se babá ou escola. E eu gravei um episódio falando sobre isso. Se você quiser, só vai procurar aqui e escutar.
E eu falo que no frigir dos ovos, no final, não tem uma escolha 100% garantida. Toda escolha, quando a gente fala principalmente em maternidade, vai ter ali ressalvas, questões, ter que pensar em um outro plano e por aí vai. Então, dessa última vez agora que ele ficou doente, ele acordou já tossindo. Na verdade, passamos a madrugada inteira ele tossindo. Quando eu acordei de manhã, que eu olhei pra barriguinha, cansando, respirei fundo, falei, meu Deus. Mandei mensagem pro pai dele, pra quem chegou aqui agora e não sabe, eu sou separada do pai de Benjamin, sou mãe solo. E não vou falar aqui especificamente sobre ele, sobre a nossa relação, até porque não me sinto confortável em expor sobre isso. Mas eu vou falar muito aqui porque é um tema que eu vejo que é um tema real, inclusive, de muitas mulheres que eu atendo e que eu acolho no consultório. Que é essa responsabilização de tudo ser com a mãe. E aí eu falei pra ele, olha, Ben acordou gripado. E a resposta foi, estou realmente muito preocupado com a saúde de Benjamin, ele tem ficado doente com muita frequência. Eu e a minha família conversamos aqui e queríamos saber se a sua casa não tem mofo, não tem nenhuma questão que esteja evocando, né, ou provocando esses quadros de cansaço. E realmente ele sempre fica doente quando está com você e quando está comigo não. E eu sei que essa mensagem ela pode ter inúmeras interpretações, como é apenas um pai preocupado com o filho. Enfim, pode ter muitas vertentes, né? Mas a vertente que me veio foi, opa, então a culpa é minha da criança ficar doente? Porque foi isso que veio na minha cabeça na hora. É a minha responsabilidade ele ficar doente? E de início, a minha primeira reação que eu queria ter na hora foi começar a me justificar no sentido de provar para ele que eu sou uma boa mãe. Então a minha resposta foi, enquanto você e sua família estão buscando possíveis causas para estar gerando esse problema em Benjamin, a mãe de Benjamin está buscando soluções. Por exemplo, eu já marquei um homeopata para levar ele tem retorno com o pneumologista no final do mês. Eu já pedi a orientação à pediatra se está na hora ou não dele voltar para a natação, porque ele fazia natação, que é uma grande questão também de mudança de opiniões, porque eu cresci escutando que natação é bom para quem tem asma. Mas tanto a pediatra quanto o pneumo suspenderam a natação. Por quê? Porque eles me trazem essa questão de mudança climática. Entra na água quente, sai, tá frio. Então eles me pediram para segurar a natação e esperar o verão chegar para Benjamin voltar. E aí eu comecei a falar isso. E aí, assim, de fato, me veio uma dor muito grande, uma raiva de, filho da mãe tá querendo dizer que a culpa é minha, eu faço melhor pelo meu filho. E ao mesmo tempo, né, eu queria dizer, vamos pensar, matematicamente, é claro que ele vai adoecer muito mais comigo do que com você. Afinal, ele mora comigo e ele está com você apenas 4 dias no mês, né, porque são 2 finais de semana no mês, já que ele fica com ele quinzenalmente. E eu queria me justificar, eu queria. Por que eu falei eu queria? Porque eu não fiz isso. Eu mandei só uma mensagem inicial dizendo que, enquanto a família dele procurava possíveis causas em culpar a mãe de Ben, eu estava procurando soluções. E eu tinha mandado uma mensagem apenas informando que Benjamin tinha adoecido novamente. E que sim, que a minha casa não tem mofo, não tem nada que provoque isso em Ben, até porque eu também tenho asma e eu estou cuidando tanto da saúde de Benjamin quanto na minha. E tudo que eu queria dizer, eu fui escrever, né? Eu escrevi no meu bloquinho, assim, no meu diário online que eu tenho, e escrevi. E foi muito bom pra mim, porque isso me ajudou, inclusive, a reconhecer o qual eu sou uma boa mãe. Então, eu comecei a escrever um exemplo. Você está verificando que Benjamin fica doente comigo, mas será que você e a sua família também verificaram que a mãe de Benjamin, no caso eu, levou Benjamin por 1 ano para consulta com fonoaudióloga e ele recebeu alta? Mas será que vocês também reconhecem que eu tenho 3 noites sem dormir cuidando de Benjamin? Mas será que vocês reconhecem que eu desmarco minha agenda quantas vezes for preciso de trabalho, inclusive isso influenciando no meu rendimento financeiro? Enfim, eu escrevi várias coisas que eu queria dizer e por um momento eu pensei, por que eu preciso comprovar para ele sobre a minha maternidade? Eu que preciso ter essa clareza e essa percepção.
E quem me ajudou muito na hora a ressignificar, inclusive que é um tema de um dos episódios que eu vou falar, é que às vezes a mãe não tem nem tempo pra chorar, ela tem que engolir o choro e seguir. É porque na hora que eu li essa mensagem dele, me deu muita vontade de chorar, mas eu não podia. Por quê? Eis que a criança começou a demonstrar sinais de febre quando eu fui ver com febre. E eu percebi que o cansaço piorou. E lá vou eu, desmarco minha agenda e vou pra emergência. E aí eu só mandei um áudio pra uma amiga minha e falei: amiga, me acolhe! Ai. Uma amiga que não é mãe, mas que eu sempre recorro porque ela é psicóloga infantil. Ela atende os pequeninos. Então ela sempre vem com a ciência, a psicologia, mas também com a experiência dela de acolher mães, me ajudando. E aí eu mandei pra ela tudo, pedi a ela: amiga, me ajuda, eu tô me sentindo super culpada. E aí ela veio, né, me ajudando, inclusive, a filtrar essa fala, a entender tudo que eu falo, inclusive, a entender o quanto existe um peso muito grande sobre esse lugar, e se a criança ela é educada, de quem é a responsabilidade, né? Mas qualquer coisa que acontece de errado com essa criança, cadê a mãe desse menino? Ah, a mãe desse menino não educa, a mãe é isso. E ela começou a falar também sobre: seja mais gentil com você, se acolha. Tudo que a gente fala, né? Por favor, amiga, você tenta aí equilibrar tantos pratos e tem dado o seu melhor na maternidade com o Benjamin. Me ajudou muito a ressignificar e a gente conversou. E aí ela trouxe isso. A pediatra, eu não expus para a pediatra de Benjamin a conversa que eu tive com o pai de Benjamin, eu só expus para ela: doutora, mais uma vez o menino tá doente aqui, estou pensando em tirar ele da escola. E ela: não, Luana, a escola sempre, a escola é uma opção, sempre mais. Lembrando que se tirar ele da escola agora, ano que vem ele vai passar por isso, no próximo ano, porque é uma questão de adaptação mesmo, aí da imunidade dele faz parte. E aí essa minha amiga, que é psicóloga, a gente fez mestrado juntas, né, em Portugal na época. E ela, na época, fez pesquisa nessa área, né? Na verdade, na época, ela queria fazer um estudo correlacionando lá alguma questão dos bebês brasileiros e dos bebês portugueses. Então, ela estuda muito sobre essa questão de bebês, etc. E aí ela falou pra minha amiga: eu lembro que lá na época de Portugal teve um livrinho que eu vi, que o nome do livrinho é Infectário, fazendo uma correlação da creche com esse lugar mesmo de ser um lugar que propaga mesmo infecções. E que isso é super normal, isso não tá acontecendo só com Benjamin, isso acontece com muitas crianças. Claro que umas adoecem mais, outras menos. Bem, tem essa questão de ter dado a asma de você, mas enfim, ela me ajudou muito a acolher. Mas o que eu queria falar nesse episódio hoje é que eu trouxe um exemplo pessoal de algo que mexeu muito comigo, e que a fala é como se o pai não tivesse nenhuma responsabilidade e a responsabilidade fosse da mãe. Mas eu queria que a gente ampliasse esse olhar, porque sim, existem muitos contextos essa maximização da responsabilidade da mãe e o pai. E as outras pessoas que também possuem ali algum tipo de influência com essa criança. Às vezes a babá, às vezes os avós, às vezes a escola. E o que a gente percebe, isso já aconteceu comigo uma certa vez, quando o Benjamin ficou internado na UTI, eu tive um contato mais próximo com o pai dele, porque hoje a nossa conversa é objetiva e muito específica sobre bem. A gente não tem uma relação de best friend, somos amigos. Talvez eu possa falar isso em algum outro momento. Não por mim, porque por mim eu gostaria que fosse uma coisa leve, mas enfim. E aí lá, eu lembro que a última vez que o Ben ficou internado foi em março, abril desse ano. O pai falou, né? Ele tá falando muito. Os desenhos que eu coloco pra ele assistir são educativos. E eu respirei fundo, porque eu que pensei na hora, de verdade. Às vezes que eu levo ele pra fono e todos os exercícios de estimulação que eu faço não ajudaram ele a falar. O que ajuda a falar é os desenhos educativos do pai. E eu estou falando isso como também já escutei da minha própria mãe. Tipo, Benjamin fazer alguma coisa legal, correta ou socialmente aprovada, né? A minha mãe fala: foi eu que ensinei. Isso aqui foi a avó que ensinou. E eu fico pensando: gente, cadê a mãe?
A mãe fica em que lugar? No lugar apenas do sacrifício, dos desafios, de levar a culpa por algo que não deu certo. E os méritos, ela também não leva? E eu tô trazendo esse tema para que nós, enquanto mães, ou mulheres que queremos ser mães, ou profissionais que se alinham com o tema da maternidade, possamos levantar essa bandeira e reivindicar e questionar. Por exemplo, o meu noivo hoje, ele tem um filho de 8 anos, né? E, gente, eu nem conheço a mãe do filho dele, assim, no sentido de ter vínculo. Já falei oi, oi. Já trocamos mensagens por questões que eu fiz aniversário surpresa uma vez para o filho, para o meu enteado, e eu procurei saber dela e tal. Mas quando eu estou com a família do meu noivo, que a minha sogra ou meu sogro, ou até ele mesmo, pensa em criticar ou falar de qualquer coisa dessa mulher, eu levanto a bandeira. E ele fala que eu deveria ser defensora das mulheres. E aí ele fala, você nem olha pro meu lado. Eu digo, não é que eu não olho pro seu lado, amor. Mas é porque é muito fácil você e sua família e qualquer pessoa descer-lhe o pau nessa mãe. Você não sabe dos desafios que essa mãe passa. E outra coisa, ainda que ela tenha falhas e erros, isso não exime você de exercer o seu papel paterno. E é sobre isso, porque eu poderia, como a noiva dele, até pra, né, ser a legal na família dele, concordar com qualquer coisa que trazem. Mas quando eu falo sobre qualquer coisa, eu falo, mas minha sogra, né? Porque, eu digo assim, e Eric? Eric é o nome do meu noivo. E Eric? Ô, sogra, porque tem que ver isso também, né? Ele é o pai. É muito fácil falar a mãe, porque mora com a mãe. Sim, mora com a mãe, mas ele pode pegar, um exemplo, ele pode pegar o menino e levar no médico, ele pode... Então eu percebo que nós também precisamos começar a contribuir com essa mudança desse discurso de tudo é com a mãe, tudo é culpa da mãe. E começar também, por favor, a colocar mérito, reconhecimento no papel dessa mãe. Se você chegou aqui agora e você tem se questionado sobre o quanto você faz pelo seu filho, eu queria te convidar a fazer um exercício que eu fiz comigo nesse final de semana, depois dessa mensagem com o pai de Benjamin, e que eu ensino aos meus clientes a fazer, que é um cartão de enfrentamento, que é uma carta de evidências. Eu peguei um papel e falei, não, eu vou anotar tudo que comprova que eu sou uma mãe, desculpa a expressão, do caralho, que eu sou uma mãe fodástica, que eu sou uma mãe que me entrego muito pro meu filho, que eu sou uma mãe que faço concessões, abdicações da minha vida, enfim. E eu peguei e comecei a anotar várias coisas, né, sobre coisas que eu abri mão, coisas que eu me preocupo com ele, a minha constância em levar ele nos médicos, em cuidar da saúde, em ter o cuidado com a questão alimentar, enfim, de ter o cuidado com conversas que adultos temos na frente dele. Eu comecei a anotar tudo. E eu falei, esse papel vai ficar guardado, porque sempre que eu pensar em me questionar acerca disso, eu vou ler isso aqui. Então eu queria te convidar para esse exercício e queria também te convidar e te pedir carinhosamente que você compartilhasse o meu episódio com o máximo de mulheres que você conhecer, assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. E se você não conhece, eu quero te apresentar o meu curso Florescer. Mas eu não vou deixar apenas nas minhas palavras. Eu vou convidar agora uma aluna minha, que ela vai trazer a experiência real de quanto o Florescer transformou a vivência dela materna. E se você tiver interesse em acessar o curso, o link está aqui na descrição desse episódio. E um beijo. Eu lhe espero no próximo episódio do podcast Maternidade Real. Quando eu conheci o seu trabalho, foi através do podcast, né? E eu acho que, assim, a Luana mãe e a Luana psicóloga, elas estão costuradas uma na outra, né? É impossível separar. Mas, no seu podcast, existe uma pitada a mais da Luana mãe. Você traz os seus relatos, mas, claro que, enquanto psicóloga, você sempre traz uma reflexão, uma provocação, né? Um ponto ali para que a pessoa pense nisso, né? E no curso, é uma pitada a mais, na verdade, é uma grande pitada a mais da Luana Psicóloga, onde você traz as ferramentas, você explica, de fato, como funciona cada coisa, você traz exercícios. Então, eu acho que o curso
ele vem como, assim, como uma estrutura, sabe? Assim, uma estrutura a mais, um passo a passo. São coisas que são simples, mas que, ao mesmo tempo, a gente meio que esquece, assim. Eu tenho aprendido muito com você sobre o autocuidado, né? E, às vezes, a gente glamoriza o autocuidado, achando que o autocuidado é um skincare, é o creminho, sei lá, uma massagem, essa glamorização do autocuidado. Mas o autocuidado, ele vai muito além disso. São pequenas ações em todos os aspectos da nossa vida, desde uma organização, a você se priorizar, a você conseguir delegar algumas coisas, a você trazer para a rotina coisas que fortaleçam, coisas que somem. Então, assim, eu tenho aprendido muito sobre como praticar o autocuidado. E isso tem sido uma coisa que tem somado muito, 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 assim, na minha vida, muito. Assim, você não faz ideia, mas você, ó, passa assim, a semana inteira aqui.